Hoje iremos falar sobre o cabeamento estruturado é a base da infraestrutura de redes nas organizações modernas. Surgiu no final dos anos 80 para padronizar e organizar as redes, tornando-as mais flexíveis e adaptáveis a avanços tecnológicos. Nesta apresentação, vamos explorar os conceitos, a importância e a evolução do cabeamento estruturado. Começaremos com uma visão geral do que é o cabeamento estruturado e por que ele é fundamental para as redes corporativas. Em seguida, discutiremos os principais benefícios e vantagens desse sistema. Por fim, abordaremos como o cabeamento estruturado tem evoluído ao longo do tempo para acompanhar as necessidades das organizações. Nossos objetivos de aprendizagem são: reconhecer a importância do cabeamento estruturado em redes de computadores. Analisar os modos de transmissão de dados entre dois equipamentos. Definir a linha do tempo do cabeamento estruturado. O cabeamento estruturado surgiu no final dos anos 1980 para atender à necessidade de padronização das redes de computadores, que estavam se expandindo rapidamente. Empresas como a Xerox e a Intel trabalharam no desenvolvimento inicial desse padrão de infraestrutura de cabeamento. O principal objetivo do cabeamento estruturado é definir um padrão de instalação e conexão entre os diferentes dispositivos da rede, facilitando a implementação e manutenção. Esse padrão permitiu uma abordagem mais organizada e eficiente para o cabeamento de redes, em comparação com soluções ad hoc anteriores. A infraestrutura de cabeamento estruturado é fundamental para as empresas hoje em dia. Permite que a infraestrutura suporte mudanças de layout e organização ao longo do tempo. É essencial para prevenir problemas e panes, especialmente com a rápida evolução tecnológica. Um cabeamento estruturado e bem planejado é crucial para a saúde e continuidade dos negócios. O cabeamento estruturado é a infraestrutura de rede que conecta todos os dispositivos em um edifício. Existem 4 subsistemas principais: entrada de facilidades, sala de equipamentos, cabeamento vertical e sala de telecomunicações. A entrada de facilidades é onde o cabeamento externo entra no edifício e se conecta à rede interna. É uma área que lida com grandes fluxos de dados. A sala de equipamentos é o espaço dedicado aos dispositivos de rede centrais, como switches e servidores. Requer um ambiente controlado para garantir o funcionamento adequado. O cabeamento vertical é a espinha dorsal da rede, conectando as salas de equipamentos e telecomunicações entre os andares. Usa cabos de alta capacidade, como fibra ótica. As salas de telecomunicações ficam em cada andar e concentram o cabeamento horizontal que conecta os dispositivos de rede aos pontos de rede. Hoje vamos falar sobre os diferentes modos de transmissão de sinal entre equipamentos. O primeiro modo é o simplex, onde o sinal é transmitido em apenas uma direção. Um exemplo é quando uma pessoa fala no microfone e ouve sua própria voz no alto-falante. O segundo modo é o half-duplex, onde o sinal é transmitido em ambas as direções, mas apenas uma de cada vez. Um exemplo é a comunicação por rádios amadores. O terceiro modo é o full-duplex, onde a transmissão ocorre nos dois sentidos ao mesmo tempo. O exemplo mais comum é a comunicação por telefone, onde as duas pessoas podem falar e se ouvir simultaneamente. O padrão Ethernet foi desenvolvido pela Xerox na década de 80, com a adesão de outras empresas como a Intel. Essa foi a primeira publicação formal sobre o Ethernet, conhecida como o Livro Azul Ethernet. O conector Rio de Janeiro 45 é o tipo de conector mais utilizado no cabeamento estruturado. Ele é amplamente difundido e adotado pela indústria. O cabo UTP, Unshielded Twisted Pair, é o tipo de cabo mais comum para a transmissão de dados em redes locais. Ele é de fácil instalação e baixo custo. Esses 3 elementos, o padrão Ethernet, o conector Rio de Janeiro 45 e o cabo UTP, formam a base da infraestrutura de rede mais utilizada atualmente. A evolução da infraestrutura de rede é um tópico importante para entender as mudanças tecnológicas ao longo do tempo. Na década de 1980, os sistemas de cabeamento eram desorganizados e implantados sem planejamento.
Posteriormente, as organizações perceberam a necessidade de padronizar e organizar sua infraestrutura de comunicação com o cabeamento estruturado. A chegada do cabo de fibra ótica representou um enorme avanço tecnológico, deixando os cabos de cobre em segundo plano. No futuro, surgirão muitas aplicações que exigirão uma infraestrutura de cabeamento mais complexa e sofisticada. A BNT-NBR 162642.2016 estabelece os procedimentos e recomendações para a instalação de redes domésticas de telecomunicações. A BNT-NBR 14.565 é a norma que define os requisitos e recomendações para o cabeamento de telecomunicações em edifícios comerciais. Estas normas são importantes para garantir a qualidade e a padronização das instalações de rede, tanto em ambientes residenciais quanto comerciais. Ao seguir estas normas, podemos assegurar que as redes de telecomunicações sejam projetadas e instaladas de forma adequada, atendendo aos requisitos técnicos e de segurança. É essencial que os profissionais responsáveis pela instalação estejam familiarizados com estas normas e as apliquem corretamente. Agora faremos um resumo de tudo que foi falado. Origem e importância. O cabeamento estruturado surgiu no final dos anos 1980 como uma resposta à crescente necessidade de organizar e padronizar as redes de computadores. Anteriormente, os sistemas de fiação eram desorganizados e implantados sem planejamento, o que dificultava a expansão e manutenção das redes. O cabeamento estruturado trouxe uma solução para esses problemas, oferecendo uma infraestrutura de comunicação mais eficiente, flexível e escalável. Subsistemas. O sistema de cabeamento estruturado está dividido em 6 subsistemas, cada um com uma função específica: entrada de facilidades, onde os cabos de telecomunicações entram no edifício; sala de equipamentos, onde se encontram os equipamentos de rede; cabeamento vertical, que conecta os diferentes níveis do edifício; cabeamento horizontal, que conecta os pontos de trabalho à sala de equipamentos; área de trabalho, onde os dispositivos são conectados à rede; e canalização, que protege e organiza os cabos. Modos de transmissão. Foram abordados os modos de transmissão simplex, half-duplex e full-duplex. O modo simplex permite a transmissão de dados em apenas uma direção, como em um sistema de rádio unidirecional. O modo half-duplex permite a transmissão de dados em ambas as direções, mas apenas uma direção por vez, como em um sistema de rádio bidirecional. Já o modo full-duplex, o mais comum, permite a transmissão de dados em ambas as direções simultaneamente, como em uma ligação telefônica. Evolução. A evolução da infraestrutura de cabeamento foi marcada por grandes avanços tecnológicos. A partir dos sistemas desorganizados dos anos 1980, a adoção do cabeamento estruturado trouxe uma nova era de organização e padronização. A chegada do cabo de fibra ótica revolucionou a transmissão de dados, oferecendo maior velocidade, capacidade e imunidade a interferências. Atualmente, a infraestrutura de cabeamento está em constante desenvolvimento, com a demanda crescente por tecnologias mais avançadas para atender às necessidades das novas aplicações e serviços. Quer saber mais? Baixe o material escrito do seu ambiente de aprendizado. Espero revê-lo no próximo vídeo.